primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do universo. Capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. 4. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5. Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. 6. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. 7. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. 8. E Deus chamou o firmamento de céus. Então, quando ele se referir a firmamento, são os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. 10. Deus chamou a porção seca de terra e ajuntou, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. 11. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. 12. E a terra produzia relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. 14. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 15. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. 16. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. 17. E os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. 18. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. 20. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem,
os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. 25. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, pela terra. 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. 30. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui eu encerro o primeiro livro de Moisés, Gênesis, a criação do universo, o capítulo 1. Vou fazendo na sequência os vídeos, a cada dia lendo um capítulo aqui com vocês, tá bom? Acompanha sempre na sua Bíblia. Quem não gosta de ler é uma forma de motivar, né? Quem não gosta ou quem tem preguiça de ler, é uma forma que eu tenho de motivar vocês e me motivar também, para que eu não deixe de ler um capítulo da nossa Bíblia Sagrada por dia. Que Deus os abençoe. Até o segundo vídeo, segundo capítulo de Gênesis.